Boa noite, amigos. Alguém poderia dizer se está me ouvindo bem para a gente começar? Boa noite a todos. Nossa noite seja abençoada, né? Ah, Mauro, obrigada pelo retorno, né? Manda um link para mim para mandar para uns grupos de amigas minhas, tá bom? Boa noite a todos. Quero agradecer novamente, né? Eu sou muito grata por você estar sempre me convidando para conversar com vocês. Hoje o chat está aparecendo, Mauro. Feliz da vida. Então a gente vai começar lembrando, né? O Mauro sempre pede para lembrar. Quem quiser, bota seu copinho de água aí, né? Para ela ser fluidificada durante os nossos estudos, né? Que cada um receba aquilo que está precisando, né? Para te auxiliar, te dar energia, né? Te renovar o espírito, né? E toda a vontade. Que Deus abençoe a todos nós, todos nós. Boa noite, Érica. Bem-vinda. Que bom ter você aqui conosco. Então vamos começar com uma oração, né? Vamos fechar nossos olhos, sempre pensando, vibrando no bem, né? Pensando numa luz bem clara, iluminando, né? Todo o nosso corpo, nosso lar, nossa casa, onde quer que a gente esteja. E vamos, né, levar nossos pensamentos até Deus e com todo o coração aberto, né, com total sentimento de verdade, a gente pode dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, querido Deus, Pai amado. Obrigado por estar conosco todos os dias. Obrigado por essa vida, por essa encarnação, por essa chance que temos, né, todos os dias quando acordamos e abrimos os olhos, de fazer diferente, de fazer melhor. Então te agradecemos a oportunidade de cada dia. Te agradecemos os obstáculos, as dificuldades que nos moldam, nos depuram e nos fazem pensar e melhorar. Que nos tira da zona de conforto e nos faz lutar e correr atrás do que a gente precisa, do que a gente quer. Te agradecemos pelos momentos felizes que nos traz paz, serenidade, né? Que nos enche de alegrias, nos dá animação para continuar vivendo e lutando. Te agradecemos pela oportunidade desta vida, desta encarnação. Te agradecemos por nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso lar, né? Quem tem um carro, uma bicicleta, ou tem as pernas para caminhar, a gente agradece, né? Quem não tem, a gente agradece pela oportunidade de estar vivo, de estar passando nesse momento por alguma prova, alguma missão. Então, tudo na vida da gente é aprendizado e tudo a gente tem que agradecer. Te agradecemos, querido Deus, porque estás conosco e nós acreditamos nisso plenamente. Nunca estamos sozinhos, né? Sempre temos espíritos ao nosso redor que nos querem bem, nos protegendo e nos amando. E tu, ó Deus, está sempre no comando do nosso navio, né? O nosso capitão é quem nos dirige, nos mostra, né, por que mares devemos navegar. Então te agradecemos e te pedimos: abençoa cada espírito que está nos ouvindo agora, né? Seja ele encarnado ou desencarnado, mas são espíritos que estão vivos, cheios de ti e que precisam e querem ouvir tua palavra, que precisam e querem aprender mais e evoluir, né? Todos nós somos seus filhos, filhos de Deus, amados. Te agradecemos e pedimos que esteja conosco durante toda essa noite, durante toda a nossa semana. Assim seja. Boa noite, Estela. Boa noite, Sueli. Sueli botou desejo de uma linda palestra. Obrigada, que a gente possa, né, usufruir. Estela botou boa noite, turminha querida. Flávia, boa noite, Flávia. Né, deixa eu ver se tem mais alguém que eu não falei. Mauro, Érica, Sueli, Estela.
Ah, tá, ele falou que já botou no meu WhatsApp. Muito bem. Então, ó, já vou mandar para quem quer escutar. Aqui, Mônica, vamos ver se Mônica entra. Mônica tá sempre entrando. Minha Dinda. Vamos lá, né? Bom, o tema de hoje é um tema que as pessoas têm um pouquinho, né, de receio de falar. Mas nós estamos aqui agora, no mês de setembro, né? Que a gente chama de Setembro Amarelo. E a gente está fazendo um projeto na escola que eu trabalho e os alunos questionaram exatamente isso. Parece que a gente espera, a gente sofre e reclama janeiro, fevereiro, março, fica esperando setembro para falar do assunto. Esse assunto tem que ser falado sempre, porque por mais que a gente trabalhe esse mês, tem muito para ser trabalhado. É lógico que no mês de setembro a gente foca na valorização da vida. A gente fala da prevenção e do combate ao suicídio, né? Então, a gente não vai esmiuçar, eu pelo menos não vou esmiuçar tanto o suicídio, vou falar sobre ele, mas eu quero deixar bem claro a importância dessa mensagem, de valorizar a vida, de montar uma rede de apoio, né, de como pode ser ajudado. Mas esse tema eu creio que tem que ser trabalhado durante o ano todo, porque é um tema de muita importância, né? Durante a pandemia nós tivemos muitos casos de suicídio. Depois da pandemia temos muitos jovens com ansiedade, com depressão, né? Lógico que a gente já tinha antes, mas parece que brotou mais, as pessoas estão ansiosas, não sabem o que esperar, né, da vida futura. E a ansiedade é isso, é viver no futuro, a depressão é viver no passado. E a gente precisa focar no presente, né? Então, antes da gente começar aqui, relembrando que Mauro colocou de novo ali no chat, eu vou relembrar, separar a aguinha para ser fluidificada, né, durante a palestra. Boa noite, Regina, bem-vinda, Sueli também, né? Então, eu coloquei esse título, Valorize Sua Vida, Você é Importante, porque a Liga Espírita está promovendo essa cultura de acolhimento. A gente quer acolher, né, todas as pessoas, né, mostrar a importância, né, da vida, né, de lutar, de mesmo diante das dificuldades e desespero, continuar lutando. Então eu fui lá, botei até no comentáriozinho aí mais cedo, no título, né? Eu peguei um versículo que tem tanto no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 25, como de São Marcos, capítulo 8, versículo 36, que ele diz o seguinte: pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, ou causar dano a si mesmo, né? Então, eu me basei lá no Livro dos Espíritas, de Allan Kardec, e fui lá na pergunta 952, que pergunta assim: é suicida um homem que perece quer dizer, morre, né? Vítima de paixões que ele sabia lhe havia de apressar o fim, ou seja, ele já sabia que aquelas paixões iriam apressar seu fim. E a resposta é um suicídio moral. Né? E na interrogação seguinte, na pergunta seguinte, para situar a gravidade desse comportamento em relação à culpa de quem tira de si mesma a vida no ato de desespero, né, os espíritos, referindo-se ao primeiro, esclarece: é mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Então, quem é mais culpado? É aquele que comete o suicídio, que ele já sabia que o que ele estava fazendo ia tirar-lhe a vida. Então, ele é culpado. Eu escuto muitas pessoas falando assim: nossa, tem que ter muita coragem para uma pessoa se matar. E para mim não é um ato de coragem, é um ato de covardia. Coragem é quem fica. Coragem é quem enfrenta seus medos, que enfrenta suas dificuldades, que enfrenta suas crises, seus problemas, seja elas mais desesperadoras possíveis, porque existem muitas pessoas que ficam por aí, mas na frente eu vou falar sobre isso. Vamos primeiro entender a diferença entre os dois tipos de suicídio. Nós temos o suicídio direto, que também é chamado de intencional, e nós temos o indireto, também conhecido como não intencional.
No direto, tá deixando bem claro, né? Ele é intencional, a pessoa tem intenção. Então, num momento de insanidade, de desespero, ele usa ou uma arma de fogo, né, ou uma faca, né, ou corta os punhos, ou toma um veneno, né, ou se joga de lugares muito altos, prédios e precipícios, ou se enforcam. Então, eles causam a si mesmo um dano muito profundo e é muito claro, né? Alguns já deixam até avisado antes, alguns até tentaram outras vezes, né? Uma maneira de tentar às vezes até chamar atenção, mas muitas das vezes acontece logo de primeira. Esses casos as pessoas querem e têm consciência do que estão fazendo. Eles querem tirar sua vida. Ou porque estão passando por um desespero muito grande, ou por uma insanidade, ou tem obsessores à sua volta, ou estão se sentindo numa encruzilhada e não sabem como resolver, como encarar de frente o problema, como olhar para as pessoas e mostrar que falhou, que errou, e acabam, né, tirando a própria vida de uma maneira assim tão trágica. Boa noite, Maria de Jesus, bem-vinda. Então, todas essas, né, além de outras, são formas de provocar sinistramente a cessação da vida material instantaneamente. Então, naquele instante, né, uma coisa rápida, ele tira a sua vida. Então, na maioria das vezes, isso acontece no momento de total insanidade. E aí eu vou dar um exemplo a vocês. Eu já vi, na época da pandemia, quando estava entregando a sopa, né, lá no centro, aos domingos à noite, e a gente ia todo domingo, e a cada domingo aumentava a quantidade de pessoas. Até que uma vez apareceu uma família inteira, pai, mãe, 3 crianças. E eu fui falar, vocês não estavam aqui domingo passado. E aí a mulher explicou, a gente perdeu o emprego, nós dois, não tivemos mais como pagar o aluguel, ainda conseguimos ficar, né, 2, 3 meses, mas não conseguimos e mandaram, né, nos despejaram. E a gente não tem para onde ir. E também a gente não quer se separar de nossos filhos. Estavam lá na praça da cidade, né, dormindo no papelão e usando do alimento do, né, que é doado e fazendo bico aqui ou ali para sobreviver, né, e correndo o risco de pegar a doença, mais ainda porque exatamente, né, muita gente junta, unida. Não sei se vocês passaram por lá nessa época. Boa noite, Luciana Nogueira, bem-vinda. Então, essa família, eles poderiam ter desistido, tirado a vida, fugido, mas eles estavam ali unidos, tentando de alguma forma. Eles encararam de frente seus problemas, assim como quase todos que estão morando na rua, né? Alguns realmente porque brigaram ou porque usam drogas, mas alguns não têm opção. Muitos que estavam ali que eu conversava, o problema era que perderam o emprego, a família, né, desmantelou, não tinha onde ficar, onde morar. E aí eu vou dar um exemplo de um outro caso, né? O pai de um amigo meu, quando eu era criança, isso aconteceu. Ele era viciado em jogos de azar. E ele acabou com o dinheiro todo da família, né? Ele perdeu tudo no jogo. Ele perdeu a casa, ele perdeu o carro. Ao viver nisso, ele, lógico, também consumia muita bebida. Ele perdeu o emprego. Ele entrou num desespero tão grande que ele não teve coragem de contar para a família e se matou. Agora imagina, né? Para mim, corajoso é aquele casal que, mesmo sem ter onde morar, estava lá na praça correndo atrás, né, com a família unida. E não quem tirou sua vida, né, de uma maneira trágica ou não, sem nem contar para a família. Eles deixaram a família, né? Ele morreu, desencarnou, né? A gente que é espírita sabe que o problema não acabou, né? Vem outros problemas maiores quando você se desencarna, né, desse modo, pelo suicídio, nós vamos falar disso ainda. Mas ele deixou o problema com a família, mais grave ainda, né? A mulher com 3 filhos, um deles, uma menina tinha um tratamento especial, era especial, e ela não trabalhava porque ela cuidava dessa filha, não podia trabalhar, e como que tiveram que dar um jeito, né? Os meninos pararam de estudar, foram trabalhar, correram atrás, foram morar de aluguel. Eles não desistiram. Ela podia ter desistido, né? Ou mais alguém ali, mas eles ficaram com o problema que era para o outro estar junto, para estarem resolvendo em família. Então, por isso que eu falo que eu não acho que é
uma coragem quem tira a vida, né? Uma covardia. Né? Ele acha que está fugindo do problema, está aumentando maior, ainda deixa o problema para quem fica. E aí a gente fala exatamente dos familiares e amigos que ficam aqui quando alguém que a gente conhece, um ente querido, se suicida. Né? Ele acredita que está acabando com o problema e deixa aqui pessoas com o coração dilacerados, né, com culpas. Alguns se sentem culpados, que eu poderia ter feito ou não ter feito para ajudar. Aqui no meu bairro tem um caso desse, onde uma amiga, né, se matou, e a mãe dela, a gente vê andando pela rua, parece até um fantasma. Ela era uma pessoa maravilhosa e agora parece que está sem vida. Né? Ela vive, mas a gente vê que ela perdeu o brilho que ela tinha. Né? Quanta dor ficou. Mas cada caso é um caso. Nós não estamos aqui para julgar essas pessoas, e sim para orar. Orar por quem cometeu, né, esse desatino, e orar para quem ficou aqui, porque fica muita dor, né, muita saudade, muita culpa. Bom, esse é o suicídio direto, quando a pessoa escolhe que morrer, né? Ou porque tem uma doença muito grave que não tem cura e resolve que quer fazer uma eutanásia. Aqui no Brasil não é permitido, mas em alguns países do exterior é. Né? E mesmo não sendo permitido, a gente sabe que acontece algumas vezes. Né? Da mesma forma que se mata com qualquer outro jeito que eu falei aqui. Além dessas maneiras, uma pessoa que sai de carro em alta velocidade, ou batendo racha, ou correndo, né, feito um louco pelas ruas da sua cidade, sem obedecer os trânsitos, ela também é suicida. E ainda pode ser um homicida que pode tirar a vida de outras pessoas. Né? Então a gente tem que estar sempre pensando nisso também. Bom, aí eu fui lá no Céu e Inferno para ver o que falava sobre a outra forma de suicídio. E lá no Céu e Inferno de Allan Kardec ele diz assim: o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo que se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Tudo que a gente faz conscientemente, que a gente tem consciência que não está certo, que está errado, e que vai tirando as nossas forças vitais, também é um suicídio. É o que nós chamamos de suicídio indireto. E alguns chamam de não intencional. A pessoa não tem a intenção de tirar sua vida, mas ao ter aqueles tipos de atitude, acaba, né, também sendo suicida. Então a gente sabe que mesmo que a pessoa tenha consciência de que está causando mal orgânico, né, por inconsequência, ele não consegue resistir, né? Porque ele às vezes está preso a hábitos, a vícios, né? E isso vai desencadeando doenças, corroendo o organismo aos poucos e coloca em risco desnecessário, acabando por provocar morte física. E esse tipo de suicídio indireto a gente conhece, que são os casos, né, das pessoas que são viciadas em alguma droga, seja ela qual for, no álcool, né, cigarro, o álcool, né, vai trazer a cirrose, o cigarro vai acabando com o seu pulmão, as drogas vai acabando com os seus neurônios, né, remédios, quem é hipocondríaco tem mania de tomar remédio para isso, remédio para aquilo, esses remédios podem ir lesionando várias partes do seu corpo, né? E também as pessoas que são, até grifei aqui a palavra, fui buscar na internet para entender que palavra era essa, né? Gastrônomos e filopanças. Eu falei assim, o que é filopanças? Então, gastrônomos e filopanças são as pessoas que não comem para viver, elas vivem para comer. É uma coisa assim desenfreada. Então come, não quer saber, né? Não, é como se fosse um vício, a comida, a bebida, o cigarro, tudo se torna, não consegue viver sem aquilo, né? Vira um hábito. Estela botou aqui, ver um ser querido partir para o outro lado da vida já é difícil. Quando parte por suicídio, pensa que seja muito mais dolorido para quem fica.
e estes sempre terão no pensamento uma interrogação. Por quê? Uma colega e grande amiga cometeu suicídio. E até hoje, por que está em meus pensamentos? Já que ela era tão alegre e mais alegre da escola em que lecionávamos. Acho que até se for o caso que foi agora há pouco tempo, eu imagino quem seja. Realmente fica muito difícil, mas a gente não sabe o que a pessoa vive dentro dela, né? A gente não conhece, porque muita gente sorri, muita gente brinca, muita gente faz piadas para esconder uma dor que carrega dentro de si. Além de, pode também ter obsessores à sua volta, e quando ela deixa a tristeza bater, eles se aproveitam, e ficam ali no ouvidinho: tira a sua vida, essa vida não tem graça, por que continuar vivendo? Seus amigos não são amigos verdadeiros, eles são falsos, só estão ali com você na alegria, e vai enchendo a cabecinha das pessoas. Realmente, alguns casos a gente não consegue compreender, mas só estando no lugar da pessoa para a gente entender que dor mora em seu coração. Então, voltando a falar do suicídio indireto, que também é chamado de não intencional. Então, a gente já sabe, tabagismo, cigarro, acaba com o pulmão. O etilismo, quer dizer, o álcool, o alcoólatra. Drogas de todos os tipos, alucinógenos ou não. Os jogos de azar, como eu falei para vocês, os gastrônomos e filopanças. As pessoas que saem pela rua correndo, desenfreadamente, batendo pega, entre outras coisas, são suicidas indiretos. Eles não querem morrer, mas eles arriscam sua vida conscientemente. Porque, vou dar um exemplo meu, eu sei que eu estou um pouquinho obesa, eu sei que eu preciso emagrecer, mas se eu não faço uma dieta, e a dieta não é para emagrecer, a dieta é para saúde, é para cuidar do colesterol, do triglicerídeo, para não ter uma diabetes. Todos nós sabemos que quando a gente não tem uma nutrição correta, a gente corre o risco. E existem pessoas magras que têm diabetes, colesterol alto, triglicerídeo alto. Então isso não tem a ver só com a obesidade. Tem gente que tem um metabolismo rápido, e não é gordo, mas tem as taxas alteradas, porque não se alimenta corretamente, se alimenta pouco, mas de coisas que não são saudáveis, que não faz uma atividade física, que fica sempre parado. Então, querendo ou não, a gente pode apressar a nossa morte. Todos nós temos um tempo já pré-determinado, entre aspas, mas ele pode se prolongar se a gente cuidar bem, como pode se extinguir mais rápido se a gente não cuidar bem da nossa vida, da nossa saúde. Flávia botou: sofrimento é ainda maior para um espírita que se suicida, pois que já tinha o conhecimento da continuidade da vida. Com certeza, quando muito se é dado, muito se é tirado. Então, quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, você mais é cobrado. Então, a gente que é espírita sabe, mas eu conheço espíritas que se suicidaram, porque no momento de desespero, mesmo com toda a consciência, se ele estivesse com um obsessor, alguma coisa, o desespero foi muito forte, ele se cega naquele momento. É por isso que é importante, já que ele tem esse conhecimento, a tentar o tempo todo vibrar no bem, buscar por ajuda, não se isolar. Então é tão culpado, mesmo no momento de desespero tem culpa também, porque tem que procurar ajuda. Que o maior problema de quem está, nesse caso, é se isolar. É o que a gente faz, a gente se isola. Então, vocês lembram, quem já assistiu o filme ou leu o livro Nosso Lar, de André Luiz, que foi escrito por Chico Xavier, mostra exatamente isso. Boa noite, Célia, bem-vinda. Mostra exatamente isso. André Luiz foi um médico, mas ele, se não me engano, ele se envolvia em alguns jogos, gostava, tinha uma vida sexual assim meio ativa mesmo sendo casado, nesses lugares também bebia, e ele, quando morre, se encontra no Vale dos Suicidas e não consegue entender por que eu estou aqui, e é dito a ele: você é um suicídio indireto, não intencional. Você não cuidou da sua vida, você criou uma cirrose, várias doenças, porque você não
cuidou, né, da sua saúde, da sua vida, não viveu de uma maneira saudável, né, não teve pensamentos sempre saudáveis, ele às vezes era negativo. No filme mostra direitinho, né, como era André Luiz, e parecia para todo mundo uma pessoa perfeita, né, certinha, era um médico que atendia as pessoas, muito bem renomado, e era um suicídio indireto. Né? Posso dar o exemplo do meu pai. Meu pai era alcoólatra, né? Ele morreu quando eu tinha 11 anos, meu pai tinha 43, muito novo. Meu pai veio do interior do Mato Grosso do Sul, lá começa a se beber e fumar ainda criança, que eles carregam aquela boiada pelo mato. Então, quando ele veio morar em Campos com os irmãos deles que já estavam aqui, atrás de uma vida melhor, de emprego que lá não tinha, ele já tinha esse vício. E só foi aumentando. Meu pai bebia todos os dias, né? E fumava muito. Eu me lembro dele, porque eu era muito criança, mas eu lembro sempre dele com cigarro na mão, né? Fazendo aquela fumaça, aquelas fumacinhas de redondinha que a gente vê na televisão, que eu acho estranho, não sei como ele conseguia aquilo. Ele comprava aquelas caixas grandes com vários maços que fala, né, de cigarro. Hoje em dia a gente não vê tanto isso, mas era todo, sempre direto. Meu pai morreu de quê? Cirrose hepática, por causa da bebida, e o pulmão estava acabado. A família dele tem um problema genético para problemas de coração, então o coração também estava inchado, cheio de problema. Foi um suicida. Eu não entendia. Quando eu encontrei o espiritismo e fui estudar, e eu perguntei pelo meu pai, na casa espírita onde eu estava, veio uma carta psicografada, não por ele, porque ele não tinha condições. Meu pai viveu mais, acho que uns 24 anos, preso aqui na terra, nas sarjetas, andando de bar em bar, que a gente chama de vampirizando, né? Se aproveitar, e fica fazendo as pessoas que estão no bar beber mais para pegar o fluido dali, né? Da bebida, do cigarro. E ele viveu anos assim. Quando ele foi resgatado, ele estava desmemoriado. Quando essa psicografia chegou para mim, ele só tinha uma lembrança que tinha sido casado, tinha tido filhos, mas ele não lembrava quem ele era nem mais nada. Tinha sido resgatado há algum tempinho, trabalhava na horta, né, de plantas medicinais de uma casa no plano superior. Foi me dito o nome da casa, em cima de qual cidade, né, por aqui, tudo direitinho. Passou alguns anos, eu recebi uma nova, né, mensagem falando sobre ele, que ele já tinha se lembrado, que ele pedia perdão e pedia muita oração por ele. Né? E uma vez numa casa eu recebi, né, o abraço dele, me pedindo perdão, me dando bênção. Na época do meu pai tinha essa coisa de pedir bênção, né? E ele me deu bênção, eu falei assim, tem uma pessoa aqui te desejando a bênção. Aí eu, na mesma hora, eu falei assim, eu pedi a bênção, que Deus te abençoe. E ele teve que passar por esse processo. Eu tenho 50 anos. Meu pai eu tinha 11 quando ele morreu. Quanto tempo ele levou para conseguir, né, se reajustar, para procurar, né, uma ajuda para poder fazer um processo de reencarnação. Não sei, né, agora a situação dele, mas sofre tanto quanto quem comete o suicídio direto. E aí a gente já sabe, né, sobre o suicídio indireto, além de todas essas, né, coisas que eu falei, da má alimentação, dessa vida desregrada que traz vários tipos de doença, nós também temos os problemas emocionais. Nós sabemos que os problemas emocionais também trazem doença para a gente. Toda vez que a gente fica muito negativo, que a gente só tem pensamentos ruins, né, que a gente tem ódio, mágoa, guarda rancor, pensamentos de vingança, a gente está trazendo para a gente fluidos negativos, né? E esses fluidos vão corroendo o nosso perispírito, né? E vão se posicionando ali, transformando em doenças que vão surgir em nosso corpo físico. E pode ser vários tipos de doença, né? Tanto câncer como tantos outros. Então, o suicídio indireto, além, né, da alimentação, dos vícios, e aí eu posso falar também dos torcedores fanáticos, aquelas pessoas que são fanáticas, que já vão assistir o jogo levando raiva, alguns levam algum tipo de arma escondida, branca, seja o que for, eles já vão pensando nisso,
eles também, né, são uma forma de suicida e de homicida também. Quem vive pelo sexo desregrado, né, sem pensamentos, com um e com o outro, sem pensar na sua saúde, na proteção, também está correndo esse risco. Assim como os pensamentos. Né? E quando a gente baixa o pensamento, o que chega pertinho da gente? Aqueles amiguinhos, né, que não são bem amiguinhos, que estão com inveja, que têm raiva, que têm mágoa, que estão sofrendo e que é a gente sofrendo também. E aí o que acontece? A gente baixa a vibração, eles vão chegando e eles vão, a gente já está triste, só vai piorando. E aí vem aquelas palavrinhas que eu falei com vocês, né? Tira a sua vida. Para que continuar vivendo? Ah, que Deus te ama, Deus cuida de você. Como que Deus cuida de você se você está com esse problema, com essa doença sem cura, com essa vida miserável, né? Por que continuar vivendo? Que Deus não existe não. Né? Ou então vem aqueles pensamentos que do outro lado é muito melhor. Tem gente que sonha em morrer, porque acha que na outra vida vai ser feliz. Né? Vai acabar a tristeza, vai acabar a dor, ou que vai dormir até o juízo final. São vários tipos de pensamento. E eu pergunto, né, nós que já conhecemos, a gente sabe disso, né? Adianta, né, morrer? Adianta tirar a vida? O problema se extingue, a dor se extingue, a doença se extingue? Não. Né? Maria de Jesus perguntou assim, viver para o Deus do mundo ou para o mundo do Deus? Exatamente, nós temos que viver para o Deus, né? Boa noite, Ana Cristina, bem-vinda. Então, voltando ao que a gente estava falando aqui. Então, não é somente no domínio das causas visíveis, né, que se originam os processos patológicos multiformes. E aí, Joana de Ângeles deixa bem claro, né, no livro, deixa eu achar o nome do livro aqui, do livro dela. Acho que eu perdi aqui o nome. Mas ela deixa bem claro, o livro é nome difícil, anencefalia, né? As pessoas que tiram suas vidas, dando um tiro na cabeça, né? Se jogando de um prédio, de lugares muito altos e outras coisas desse tipo, deteriora o cérebro de uma maneira que quando vai reencarnar, esse cérebro não tem condições. É por isso que a gente tem pessoas com problemas, né, no encéfalo, no cérebro, que nascem com esses problemas. Agora eu peço a vocês, por favor, não é para sair por aí apontando para essas pessoas. Ah lá, nasceu com problema neurológico, porque na outra vida tirou sua vida, deu um tiro na cabeça, se jogou de um prédio. Não façam isso. Primeiro porque não sabemos se é uma missão, né, ou se é um resgate. Não sabemos o que nós já fizemos e pelo que nós já passamos. E segundo, nós somos espíritas. Isso quer dizer que nós somos cristãos, que nosso coração está aberto e que a gente entende que a gente não tem que apontar nem criticar o outro. Ao contrário, nós temos que ajudar, orar por ele, ver o que podemos fazer de útil para ajudar na evolução, né, do outro também. Maria de Jesus botou assim, quando vivemos totalmente para Deus do mundo, esquecemos do mundo de Deus. O mundo de Deus é interior. Quando nos aumentamos, ficamos vulneráveis. Ficamos várias vezes, né? Aí vem a depressão. Daí vem o vazio, e no vazio onde os pensamentos negativos tomam conta. Aí vem o suicídio, o desamor, os assassinatos, etc. Verdade, né? Quando a gente vive pensando só nos prazeres, né? Aí você me fez até lembrar de uma propaganda que eu via quando eu era criança, né? Que era até de cigarro, não sei o que lá, um sucesso, para não fazer propaganda, né? E a propaganda era sempre assim, alguém no jet ski, numa lancha, surfando numa praia, muitos amigos dançando em festa. Para mim, que era criança, eu não pensava assim, que o cigarro fazia eu ter sucesso. Mas eu olhava e falava assim, ser feliz é aquilo ali, né? Boa noite, Ana Yasmin, bem-vinda. Ser feliz é estar sempre na praia, sempre rindo, sempre amigos. Então, quando a gente não tem a vida assim, a gente começa a achar o quê? Que a gente não é feliz,
né? Por que Deus dá uma felicidade daquela para algumas pessoas, para outras não? E se a gente deixa esse pensamento chegar, né? Porque a gente está com a cabeça no quê? No mundo, no material, né? A gente quer viver aquela felicidade extrema que não é real, aquilo era propaganda de televisão. A gente tem momentos felizes e momentos de tristeza, momentos de dores e momentos de alegria. E o que eu falei na outra palestra, onde eu falei sobre ideal e metas, né, o valor das dificuldades, é exatamente isso. No momentos das dificuldades, a gente aproveita para aprender, para crescer, para tirar da gente os bons sentimentos e evoluir. E os momentos de felicidade, a gente aproveita ele ao máximo, guarda na lembrança, né? Tenta transformá-los e aumentá-los mais vezes, quantas vezes a gente puder. Mas isso também passa. Os momentos bons passam, assim como os momentos ruins. E a vida é assim, é esse ciclo, né? Coisas boas, coisas ruins, e é assim que a gente aprende, é assim que a gente amadurece. E não é fugindo do problema, é encarando ele. Bom, aí como eu falei com vocês, né, no livro Nosso Lar, Chico Xavier fala assim: o invólucro fluídico do ser depura-se, ilumina-se ou obscurece, segundo a natureza elevada ou grosseira dos pensamentos em si refletidos. Lembrando novamente da importância de nossos pensamentos. Qualquer ato, qualquer pensamento repercute-se e grava-se no pré-espírito. A gente não pode esquecer disso. Se nós temos atos errados, pensamentos ruins, isso vai ficar gravado no nosso perispírito. E isso pode se transformar em doenças. E já tem médicos falando sobre isso. Nada que a gente espírita já não saiba, né? Que os nossos pensamentos e os nossos hábitos também provocam, né, situações em nossa vida orgânica. Então a gente mais do que qualquer um temos uma grande responsabilidade. Não é assim? Quanto mais a gente sabe, mais a gente é cobrado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os sentimentos de raiva, de medo e tristeza. Ela enfraquece, esses sentimentos enfraquecem nossos anticorpos. E quando nossos anticorpos baixam, o que chega? As doenças. Nossas defesas orgânicas, né, dão brecha para a doença chegar. E aí a gente, né, já sabe o que pode acontecer. Então é muito importante que a gente tenha muita coragem, né, uma moral elevada, tenha amor à vida. A gente tem que zelar por nossa vida, né, porque isso aqui é um empréstimo divino. Deus nos emprestou esse corpo para esse espírito habitar. Para a gente o quê? Aprender. É na carne. Quando a gente está encarnado que a gente aprende mais, porque aqui é mais difícil, né? A gente está preso aos hábitos, aos vícios, aos desejos, às necessidades orgânicas e fisiológicas, e fica mais difícil, né? A gente dizer não, fica mais difícil fugir das dores, fica mais difícil enfrentar os problemas. Mas é aqui que a gente aprende. E não é fugindo que a gente vai aprender. Né? Estela botou assim: importância também de orar e vigiar conforme Jesus nos ensinou. Vigiamos nossos pensamentos, inclusive. Geni completou. Boa noite, Geni. Vivenciar o aprendizado. Perfeito que vocês duas falaram, né? O que eu estava falando aqui. A gente tem que estar o tempo todo orando e vigiando. E é vigiando o outro, gente? Não. Vigiando a nós mesmo, vigiando nossos atos, vigiando os nossos pensamentos, vigiando as nossas palavras, depois que são ditas não tem como retornar mais, né? E a gente vai transformando tudo que a gente aprende em vivência. Isso é importante, isso é muito importante. Jesus nos ensinou isso, né? Então, pensamento sempre positivo. E novamente eu peço a vocês, não apontem o dedo para o outro, né? Cada pessoa sente a dor de uma maneira diferente. E cada pessoa tem um motivo para estar vivendo esse ou aquele problema. O nosso papel como cristão, como bom espírita, é orar e ajudar sempre que for possível. Na questão 880 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez a seguinte pergunta.
O primeiro de todos os direitos naturais do homem é o de viver, né? Ele afirma. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a própria vida ou, né, de qualquer outra pessoa, né? Ou seja, a gente não pode comprometer a nossa vida corporal, nem de forma direta, nem indireta, nem tendo a intenção, nem sem intenção, nem a nossa vida, nem a do outro, porque o direito, nós temos o direito de viver, mas todo direito tem o dever, e nós temos o dever de cuidar dessa vida, né, para que ela se prolongue o máximo possível, para que a gente tenha o máximo possível de aprendizado que a gente se propôs a ter. Então nada nesse mundo acontece por acaso. O que nos parece hoje por hora uma calamidade tem sempre uma programação prévia, nas esferas superiores, né? Por mais que a gente não entenda, né, o nosso entendimento é limitado, né? A gente não consegue compreender tudo, mas tudo foi preparado antes, né? Alguns de nós podemos participar dessa preparação e outras não. Estela botou assim: Luciana, um dos grandes aprendizados que a doutrina espírita me ensinou é que, por pior que seja um semelhante, um dia, em outras passagens por aqui, também fui como ele, ou até pior. Nossa, perfeito, Estela, perfeito, porque eu falo muito isso quando as pessoas falam assim: por que que eu estou com essa doença que não tem cura? Aí eu pergunto assim: por que que o outro pode ter e você não? Porque a gente tem essa mania de achar que a gente não merece aquela doença, mas a gente esquece que outra pessoa tem aquela doença também. E não é questão de merecimento, é questão de necessidade. Então, seja o que for, de pior ou de melhor, né? A gente não sabe, a gente não deve nunca apontar para o outro, né? A gente não sabe o que a gente fez ou deixou de fazer em outras vidas. Flávia botou aqui. Peraí que subiu. Lembrei da frase que diz: na vida há injustiças, mas não há injustiçados. Se não fizemos o mal nesta vida, certamente estaremos expiando uma dívida pretéria. Perfeito, exatamente, né? Não há injustiçados. Pode haver injustiça, injustiçados não, né? Se estamos espiando, passando por algum problema, é porque temos resgates a fazer. Maria de Jesus botar: orar e vigiar é estar consciente, presente. Se observarmos, veremos que passamos muito tempo durante o dia ausentes de nós mesmos. Se estivéssemos presentes, a humanidade seria bem melhor. Não praticariam tantas atrocidades com a própria raça humana e os próprios irmãos humanos. Verdade, eu vou lembrar o que eu falei até numa outra palestra. A gente tem essa coisa assim: a gente liga a televisão e tá lá, passando uma guerra, um desastre, um furacão, né, um terremoto, e a gente olha e sente que, meu Deus, que horror, Deus proteja, Deus cuide. A gente desliga a televisão, a gente esqueceu. A gente tem a nossa vida, o nosso dia a dia, a gente vai seguindo em frente, e aquela dor que a gente sabe que não deixou de existir, a gente esquece. Por isso é importante a gente estar sempre em oração, né? Orar e vigiar é isso. Eu vou continuar vivendo a minha vida, sim. Vou ser feliz, tentar ser feliz, ou fazer os outros felizes, vou, sem esquecer que tem sempre alguém sofrendo. Então a gente ora por ele e vê o que a gente pode fazer. Que tipo de caridade eu posso fazer? Gente, não tem nada melhor, né, para curar qualquer tipo de doença, seja ela física ou, né, emocional ou espiritual, do que a prática da caridade. Experimentem como é bom, né? E não precisa ter dinheiro para praticar a caridade, né? Existem vários tipos de maneiras que a gente pode entregar, né, o nosso tempo, né? Nem que seja uma horinha por semana para ajudar as pessoas. Érica botou assim: li e não lembro o autor. Somos os algozes do passado, transformados em vítimas do presente. Com certeza, né? Então se a gente pegar os livros, a gente pode ler vários livros que deixam isso bem claro. Quantas das pessoas fizeram tantas e tantas coisas ruins e no presente estão vivenciando, estão aqui para isso, para fazer o resgate, né? E se transformam vítimas porque deixaram dores no passado, né? Magoou alguém, deixou alguém com raiva. Então a gente, né, vai passar por sofrimento, sim.
E assim a vida é. Liana botou gratidão. Boa noite, Liana, bem-vinda. Então, como eu estava falando com vocês, é na carne que nós aprendemos as lições profundas do amor que nos elevará um dia, em definitivo, da terra para o plano espiritual. Né? Essa é a nossa intenção, a gente quer chegar, né, à perfeição. Gente, como que a gente vai chegar à perfeição? É vivendo na carne, né? Vida após outra, aprendendo. Alguns aprendem mais rápido, outros mais devagar, alguns ficam meio estacionados, mas sempre em frente. Eu vou dizer, Deus fez todos nós, né, para sermos felizes, e todos vamos ser. Né? Nenhum espírito foi criado para ser ruim. Se ele fez escolhas ruins, em algum momento, né, esse resgate vai chegar, a conta vai chegar, mas ele em algum momento vai mudar a sua maneira de pensar e vai fazer escolhas melhores. O homem, ele é sempre convocado a exercer a vida em sua total extensão, pois a vida se estende muito além do campo da matéria, né, na dimensão do espírito. Jesus disse para a gente: eu vim para que tenham vida, mas que tenham em abundância. Ele não quer que a gente tenha só uma vida, que a gente tenha uma vida em abundância, que a gente aproveite o máximo para aprender, para crescer, para evoluir. Maria de Jesus botou: quem somos nós para julgar? Não nos conhecemos, não sabemos do que somos capazes. Quando julgamos, é a nós mesmos que estamos julgando. E no momento certo, né, chega a hora do nosso julgamento. E quem julga a gente não é Deus, como muita pessoa acha, né? Fala assim, na hora que eu morrer, Deus vai lá e vai dizer para mim, você errou nisso, nisso, nisso. Não, somos nós mesmos que vamos avaliar, né, o tempo que a gente aproveitou nessa terra. A gente aproveitou bem? A gente fez boas escolhas? Nós é que vamos nos avaliar e perceber aonde precisamos mudar, melhorar, fazer diferente numa nova vida. Né? Então, todo homem conhece a lei natural, que é o direito de viver. Né? Então, é importante a gente respeitar, defender, amar e servir a vida. Este é o caminho para a justiça, o progresso, a liberdade, a paz e a felicidade. É no esforço conjunto que crescemos para edificar uma nova civilização voltada para a verdade e para o amor. Observaram o que eu falei? Né? Um esforço conjunto, não é um esforço só meu, né? Ou só de Liana, ou só de Maria, ou só de Maura, ou só de Érica, ou só de Flávia. É um esforço conjunto. Né? O que fazemos aqui, nos juntamos para estudar, né? Se juntam para fazer uma obra de caridade, para preparar uma sopa, para fazer um tratamento espiritual, seja o que for. Quando a gente se une, a gente ajuda a civilização a se transformar, a evoluir. Porque Deus nos deu a vida e nos criou para um propósito. Guardem isso. Todos nós temos um propósito. Nós somos a obra-prima, né, da criação de Deus. E o nosso fim é a perfeição e a felicidade. Nós sabemos que as dores, os obstáculos e os problemas, entre tantas outras coisas que nos trazem tristeza, têm a finalidade de nos moldar, né? E nós temos que fazer o quê? Nós temos que enfrentar nossos medos, né? Sair da inércia, buscar por soluções. Não, por favor, em momento nenhum, aí eu falo para qualquer um que está me ouvindo agora, se alguém nesse momento está passando por uma fase de desespero, né, não sabe o que fazer e está se sentindo sozinho, lembra, né, Deus está contigo. Busque por ajuda, e não só pela ajuda de Deus, é preciso uma rede de apoio. E aí que eu venho falar para vocês. Isolados, nós não vamos conseguir vencer obstáculos. Precisamos da ajuda dos médicos, psicólogos e psiquiatras. Né? Precisamos de uma atividade física, porque isso mexe com nossos hormônios. Né? Já os psiquiatras, os psicólogos vão ver se precisamos de algum medicamento, porque a gente sabe que às vezes existe depressão, tristezas, ansiedades, que são causadas também por disfunções hormonais, faltas de vitamina ou de algum outro mineral. Às vezes a gente só precisa, né, equilibrar nosso organismo para viver melhor, só que a gente não procura.
a gente logo acha assim, eu estou sendo obsediada, ou todo mundo está contra mim, e a gente vai entrando naquela tristeza e não busca por ajuda. Nós que estamos passando por algum problema assim, desesperados, sem ver saída, a obrigação de pedir ajuda. E quem está à nossa volta também. Quando a gente observar, e aí eu digo, gente, para vocês com todo carinho, já estou terminando, tá? Quando vocês virem alguém nessa situação, né? Ou que tentou suicídio, ou está numa tristeza profunda, ou que só fala isso, né? Que a vida não tem graça, que Deus me abandonou, que por que continuar vivendo? Procurem ajudar, seja como for, né? Contatem os familiares para que alguém leve ao médico, ele precisa da ajuda do psiquiatra, do psicólogo. Procura ver se ele tem uma religião, seja ela qual for, vá com ele, mesmo que não seja a sua. Se for espírita, busque o tratamento espiritual, né? Lá você vai receber, né, o abraço fraterno, o tratamento, o passe, vai ver se realmente o seu caso é de obsessão e se precisa de repente passar, né, por um tratamento mais forte, por uma desobsessão. A casa espírita vai te ajudar, né? E se for de outra religião, também tem outras formas de ajudar. E lembrando também que a gente tem que estar sempre procurando apoio. Se você tem alguém assim na sua família ou algum amigo, é lógico que a gente não tem tempo para ficar ligando, falando com essa pessoa o tempo todo. Mas a gente pode montar uma rede de amigos, né? Hoje a gente tem grupo de WhatsApp para tudo, né? Para jogo, para futebol, para um monte de coisa. Criam rede de apoio para fulano. Olha, hoje é você, amanhã é fulano, cada dia um, ou vai lá, ou chama para sair, vai tomar um sorvete, fazer um lanche, né, ver o pôr do sol, sei lá, vai numa praia, o que a pessoa gostar de fazer, procura o que ela gosta de fazer, mesmo que não seja o que você gosta, abre mão um pouquinho, vai lá com ela, ou manda mensagens pro celular, liga para saber se a pessoa está bem. A gente também tem responsabilidade pelo outro, né? Maria de Jesus botou: nossos pensamentos e sentimentos são energias. Quando liberamos essas energias, elas se propagam por ondas eletromagnéticas que chegam ao éter. E segundo a lei da ação e reação, essas energias voltam para quem emite. Com certeza, né? A gente sabe disso. E por isso que a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, né? E dos nossos sentimentos. Para terminar, eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Cada um tem um grau de dor diferente. O que para você pode ser uma bobagem, para o outro pode doer demais. E agora eu vou falar um pouquinho, né? Eu vou falar um testemunho meu do que aconteceu comigo, para que vocês possam entender, né? Até o que a colega lá na frente falou sobre uma pessoa que parecia estar sempre alegre, né? Que quis tirar a sua vida. Bom, como eu já falei com vocês, meu pai era alcoólatra, né? E ele era aquele alcoólatra violento. Existem vários tipos de alcoólatra, meu pai era violento. Ele batia na minha mãe, em mim, nas minhas irmãs, praticamente todos os dias. Ele chegava em casa quebrando tudo, brigando com tudo. Minha mãe muitas vezes ficava na sala apanhando para que a gente pudesse fugir. Tinha que pular um muro, que se fizesse o barulhinho do portão, ele vinha atrás. E a gente saía de madrugada, de camisola, descalço, para ir para outro bairro onde morava minha avó. Né? Então, meu pai morreu, eu tinha 11 anos, quer dizer, eu era mais nova que isso quando essas coisas aconteciam. Eu tinha uma irmã, par de pai, mais velha que eu um pouco, acho que era uns 10 anos mais velha que eu, uns 7 eu acho, e uma irmã 4 anos mais nova. Né? Nessa época ela era de colo, e era uma loucura, os vizinhos ficavam revoltados. Quando ele morreu, eu me senti culpada. Eu era criança, mas quando ele estava batendo na gente ou na minha mãe, eu pedi a Deus para levar ele. E eu chorava, eu pedia a Deus por que essa pessoa está aqui. Mas quando ele não estava alcoolizado, ele era maravilhoso, eu era apaixonada pelo meu pai. Então, quando ele morreu, eu fiquei com aquele pensamento de criança de que Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu o meu pedido, eu fiquei numa tristeza, me sentindo culpada demais. O que aconteceu? Minha mãe, sozinha, com 2 filhas, 2 empregos, ficou pedindo ajuda, né, servindo da ajuda de vizinhos e familiares. E eu fui abusada sexualmente. Não uma vez, nem 2, nem por 1 ou 2 pessoas. E nunca falei nada para ninguém. Eu escondia das pessoas o que eu sentia. Eu só fui entender o que estava acontecendo comigo quando eu fiz 15 anos e arranjei o primeiro namorado, que comecei
a ter mais intimidades, né, diferentes, que eu fui entender que aquilo que aconteceu comigo não era normal. E aí eu fiquei revoltada. Eu atacava as pessoas, eu brigava, eu reclamava e as pessoas me chamavam de rebelde sem causa. Quantos jovens a gente não tem em nossa família ou perto da gente que a gente chama de rebelde sem causa? Essa pessoa tem tudo. Tem casa, tem escola, tem família, tem comida. Por que que ela é rebelde? Por que que ela ataca as pessoas? A gente não sabe o que a outra pessoa está vivendo. E é por isso que eu quero que vocês pensem. Ninguém sabia o que eu sentia, porque eu não falava. Hoje em dia as pessoas falam mais, mas na minha época não se falava. A gente tinha vergonha, a gente tinha medo, a gente se sentia culpada. Até hoje as mulheres se sentem culpadas. Eu achava que a culpa era minha, né? E eu achava que alguma coisa ia acontecer. E eu atacava a minha mãe porque eu achava que ela tinha que cuidar de mim, mas ela não sabia o que estava acontecendo. Então, eu fui ajudada pelo grupo jovem do Salesiano na época, eu era católica, que me ajudou muito. Foi uma rede de apoio que foi montada, né? E eles me chamavam para sair, me chamavam para o grupo, me davam atividades, e eu fui me direcionando, eu fui entendendo o que aconteceu, né? Eu passei por várias, né, fases, né, e aprendi a perdoar. Eu perdoei, essas pessoas já morreram, mas eu fui na cara de cada uma delas e disse: eu te perdoo. E o mais difícil foi me perdoar. E isso eu só consegui com a ajuda do psicólogo. Eu consegui perdoar o outro sem psicólogo. E eu fiz muito tempo de psicólogo, faço até hoje, tenho psiquiatra até hoje, né, cuido. E para eu falar isso para vocês hoje, parece fácil, né? Tô aqui, tô sorrindo, tô falando, mas eu já passei, foi muito difícil. Eu tenho 50 anos, quer dizer, isso foi há muitos anos atrás. Então, ninguém sabia. As pessoas viam a Luciana revoltada, ou depois viram a Luciana brincalhona, que ria e brincava com tudo, que estava sempre rindo, mas ninguém conhecia as dores que eu tinha, né? Eu comecei a falar sobre isso tem uns 3, 4 anos só. Da pandemia para cá, que a psicóloga conseguiu tirar isso de mim, porque eu não falava. Então as pessoas não sabem a dor que tem no outro, dentro do outro. A gente não sabe o que o outro está passando. Então, o que eu peço a vocês, né, não critiquem o suicida, né? Infelizmente, ele vai passar, ele vai, né, ter o resgate, ele vai pagar, ele vai ter um sofrimento muito grande, a gente sabe disso, mas a gente aqui não tem que ficar achando que ele deva passar por isso, a gente tem que orar. Lembrando que Deus não tem medidas iguais. Ele tem pesos e medidas diferentes para cada pessoa, porque Ele conhece cada um de nós. Conhece nossas dores. E Ele sabe até onde pode puxar, resgatar, até onde Ele pode apertar, né, o parafuso. Cada um é um. Se alguém que está aqui agora me ouvindo tiver com problemas, com dificuldades, nós temos o 188. Liga para 188, que é o CVV, né, Centro de Valorização da Vida. Durante 24 horas tem alguém lá. Nós já ligamos para lá uma vez, a gente conversou com a pessoa que estava lá para saber como é que é feito. Essas pessoas são preparadas. Elas são preparadas, né, não só para aguentar, né, o rojão de escutar as histórias das pessoas, como que falar para não abrir gatilhos para que a pessoa que está do outro lado, ou escutando, falando, né, possa, de repente, piorar, né, o que foi feito. Então, é importante, tem um link, vai lá no Google e digita CVV, que lá tem chat, tem os horários do chat. Hoje em dia os jovens, principalmente, não gostam de falar, gostam de digitar. Então, tem um chat, só que o chat tem os horários certos, né, de segunda, quinta, sexta é um horário, sábado, domingo é outro. Então, é só entrar lá e olhar. À noite é o horário que a gente precisa orar mais, porque é exatamente, durante o dia a gente trabalha, vai para o lado, vai para o outro, mas quando chega a noite, que a gente fica em casa sozinho, é que vem a tristeza, os sentimentos ruins e as necessidades. Então, orem muito por essas pessoas. Essa é a hora de mandar uma mensagem, é a hora de ligar e saber como outra pessoa tá, né? E lembrar que aquela pessoa chata que fica te ligando toda hora, atende. Ela pode ser que nesse momento você evite um mal maior. Escuta com toda a paciência no mundo, o nome disso é caridade, tá? Então, o que eu tenho para dizer para vocês: sua vida é importante. Você é importante, nós somos importantes. Somos amados por Deus e fomos criados por eles para um propósito. Não desista, resista. Vamos fazer a nossa oração final? Obrigada, Eliana botou um número lá do CVV, 188, muito importante. Obrigada, Estela, obrigada, Maria de Jesus.
Vamos fechar nossos olhos. Senhor, que eu aceite a vida como ela é, sem me queixar de nada, mas que eu transforme os fatos negativos em aprendizado construtivo. Nos caminhos da dor, que eu conquiste a paciência. Nas dificuldades, a perseverança no bem. No fracasso, a coragem para levantar-me. Nas perdas, que eu supere todas com resignação. Senhor, que eu nunca me entregue ao desânimo, pois eu creio nas forças do bem criadas pela vossa bondade. Para cada um que está me ouvindo agora ou vai me ouvir depois, acredite, você não está sozinho. A sua vida é importante. Deus está contigo, Deus está conosco, está com cada um de nós o tempo todo. Somos nós que nos afastamos dele. Chame-o, ore, abraça-o, segura na mão de Deus e não solta. Segue em frente. Não desista, por mais desesperador que possa ser a sua dor. Isso também vai passar um dia. Nós estamos com você e oramos por cada um. Deus abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Assim seja. Obrigada, meus amores. Maria de Jesus botou aqui, ó, Deus nunca nos abandona. Nós é que nos abandonamos, como eu falei na oração, né? Ó, beijos, né? Gratidão. Eu tentei ser leve, né? Não falar muito das coisas, mas falar exatamente do que a gente quer no Setembro Amarelo. Prevenção, combate, valorização da vida. Somos todos importantes. Estela botava que ele morava em São Paulo, mas a família era de Araraquara. Ah, tá, então não é a pessoa que eu pensei, né? Ó, beijos para todos, tá, gente?